Outro imbróglio que está na ordem do dia aí do bolsonarismo para atacar o governo é o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói no domingo de Carnaval, com homenagem ao presidente Lula. O enredo da escola, né? O enredo da escola do Mulungu. Ai, meu Deus, eu sempre esqueço o nome, porque é tão difícil de lembrar. Vou dizer para vocês aqui, ó. Ai, ai. Aqui, ó. Do Alto do Mulungu. Do alto do Mulungu surge a esperança. Lula, operário do Brasil, é o título do enredo, né? Daqui a pouco o Fabiano, trompetista, vai falar mais sobre isso, mas o ministro André Mendonça, lembrando que ele será vice-presidente do TSE este ano, tá? Este ano eleitoral, fez duras críticas ao enredo e à presença de Janja, né? Ele votou, foi unanimidade no TSE, a negativa de que seria campanha antecipada, né? A oposição entrou no TSE querendo proibir o desfile, dizendo que era campanha antecipada, e o STF e o TSE negou por unanimidade, mas o voto do ministro André Mendonça mostra que o governo, né, o Lula, corre o risco de ter sua candidatura questionada por conta do desfile, dependendo do que vai acontecer. Não pode pedir voto, não pode ter manifestações em relação à eleição, tá? Olhem o que o ministro disse. Coloca o ministro primeiro, Gui. Senhora presidente, é evidente que a Constituição ela veda a censura prévia. No entanto, o caso concreto possui algumas nuances importantes que eu gostaria de apontar. Embora aparentemente seja uma manifestação de natureza eminentemente cultural, não cabendo ao poder público a priori impedir que uma escola de samba promova homenagem a personalidades políticas, como é o caso, alguns aspectos fáticos do caso concreto chamam a atenção, e não apenas sob a perspectiva da propaganda eleitoral. Enumero alguns deles. Em primeiro lugar, o homenageado exerce o cargo de presidente da República e já manifestou publicamente que será candidato à reeleição. Em segundo lugar, que nós estamos em um ano eleitoral. Terceiro, que o Carnaval é uma festa popular de proporções imensas e que chama a atenção do Brasil e do mundo com ampla cobertura dos meios de comunicação e também com ampla repercussão social. E, em quarto lugar, há notícias veiculadas de que recursos públicos na casa dos milhões de reais estariam sendo destinados à escola de samba que decidiu homenagear um possível candidato, já anunciado como pré-candidato. Assim, embora a homenagem seja tida a princípio como expressão meramente artística ou cultural, é importante consignar que o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras, jingles que possam remeter à disputa eleitoral, pode configurar, em tese, violação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada, que, repito, nos termos do artigo 3º-A da Resolução 23.610 de 2019, não se caracteriza apenas pelo uso de expressões como vote em, podendo ser inferido a partir de outros termos e expressões que transmitam
a mesma ideia. Assim, em segundo lugar, havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante o pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Nesse sentido, caberá, pelos meios próprios, a devida apuração e processamento, caso se configure eventual prática. Em tese, é possível que haja até mesmo configuração de ilícitos que vão além da seara eleitoral e que podem demandar, por exemplo, ressarcimento ao erário de eventuais recursos públicos aplicados com desvio de finalidade, a prática de atos de improbidade administrativa por aqueles que financiaram esse tipo de atividade e, eventualmente, até mesmo crime de responsabilidade por parte das autoridades eventualmente envolvidas, o que deverá ser, no entanto, apurado em outro campo e não necessariamente no âmbito da presente representação. Assim, senhora presidente, eminentes ministros, com essas observações, eu acompanho a relatora, ainda em análise preliminar, quanto ao indeferimento do pedido de liminar. É como voto, senhora presidente. Né? Então, ele votou com a relatora essa questão de não vai ter impedimento para o desfile, mas vocês viram que ficou no ar a ameaça de que, se acontecer qualquer coisa durante o desfile, a oposição pode entrar com futuras representações por crime eleitoral, tá? E o João Santana, o marqueteiro que foi da Dilma, né, e que depois passou para o lado do Ciro, também foi às redes sociais criticar a homenagem da Acadêmicos de Niterói, dizendo que vai ser um tiro no pé. Olhem só o que o João Santana falou. A Associação Recreativa Unidos da Comunicação Política vai estar de olho no Sambódromo esse ano. Não para prever a escola campeã, mas para ver o desfecho do desfile da Acadêmicos de Niterói, com um enredo que homenageia Lula e que pode ter Janja como destaque. Não sou Nostradamus nem Rasputin, mas recorrendo à teoria dos jogos, me parece que se produzirá um cenário de soma negativa, onde todos saem perdendo. Explico. A relação carnaval-política sempre foi um jogo de equilíbrio delicado. Até Getúlio Vargas sabia disso. Quem encontrou o melhor ponto de equilíbrio nessa quase elotrocução foi o carnaval baiano. Por isso mesmo, você não vê política em cima do trio, nem primeira-dama como destaque de bloco. As poucas afoitas que se arriscaram fizeram protegidas no anonimato da multidão. O maior risco, no caso da Acadêmicos de Niterói, não é o de vaias, mas sim a repercussão fora das bolhas de batucadas ou de porradas espalhadas Brasil afora. Isso é o que conta. Imagine qual será a reação no interior de São Paulo, em outros bolsões do Sudeste e do Sul, onde Lula precisa desesperadamente de votos. Imagine no meio evangélico. Imagine mesmo que ganho adicional pode ter esse desfile no Nordeste, disperso em seus próprios carnavais. Antes de tudo, carnaval se presta mais para a demolição do que para a construção de imagem de político. Acidez crítica, liberação e irreverência são seus principais temperos. A celebração carnavalesca legítima é do erotismo e, em um ou outro momento, a do orgulho cívico da glorificação étnica. O destino dos grandes espetáculos é o da catarse coletiva, seja ela de glorificação ou de rebeldia. Só viram culto individual quando controlados a mão de ferro por autocratas. Do contrário, o tiro sai pela culatra. Imagine o que aconteceria se, em lugar do genial Bad Bunny, se colocasse no estádio de Santa Clara o puxa-saco Kid Rock e artistas country trampistas. No caso da Escola de Niterói, pode-se dizer com atenuante que foi iniciativa espontânea, mas deixou de ser
quando o presidente e a primeira-dama se aproximaram perigosamente do evento. E parece que a decisão final sobre a provável participação de Janja se deu mais por uma análise da assessoria jurídica do governo do que por uma decisão dos núcleos de estratégia e comunicação. Olha só, não bastassem outros excessos, a judicialização da política chega agora ao terreno minado da politização do carnaval. É voé, momo. Assim, como o João Santana disse, que vai ser ruim para o Lula o desfile, então não cabe o raciocínio de crime eleitoral, certo? Se vai ser prejudicial a candidatura do Lula, não tem como falar em crime eleitoral. Agora, pelo sim, pelo não, o governo está se precavendo, tá? Baixou normas para que nenhum ministro participe do desfile. Coloca aí, e para não ter essa mistura entre público e privado, o Planalto determinou que nenhum ministro desfile na Acadêmicos de Niterói. Também determinou que, se eles forem para ver o desfile, que o façam em voos privados, que não usem aviões da FAB para tal, tá? Só a Janja é que está liberada, mas nenhum ministro poderá desfilar. E também nenhum ministro poderá colocar imagens do desfile nos canais institucionais do governo nas redes sociais, né? Bem ao contrário do que o senhor Bolsonaro fazia quando fazia as motociatas e colocava as imagens nas redes sociais do governo, né? O republicanismo do governo fica explícito aí nessa iniciativa, tá? Eu acho que o João Santana tem uma certa dor de cotovelo por ainda não continuar, por não ter continuado, né? Ele tem uma certa mágoa porque a Dilma não o defendeu naquele episódio lá da Lava Jato e se tornou um adversário muito duro do Lula e do PT. Então, para mim, é natural que ele critique. Mas desfiles assim já aconteceram antes, tá? E a gente se pergunta, o Lula é um personagem histórico ou não? O Lula merece e tem estofo para ser homenageado no desfile de escola de samba? Eu acho que sim. Eu acho que se mantiver a distância, essa coisa de pedir voto, fazer campanha, não estamos ainda nem na pré-campanha. Que crime eleitoral é esse? Né? Parece mais dor de cotovelo, inveja, né? Eu acho que fica aí por aí.